E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Melo e hoje eu tô aqui pra falar de algo que já existe há muitos anos, mas que ficou extremamente popular nas últimas semanas por algum motivo. E que gerou muita polêmica por aí e pessoas mentindo pra ganhar empatia e hype em cima de fanfic no TikTok. E sim, eu tô falando dos polêmicos bebê reborn. Reborn, sei lá. E meu Deus, como isso tá gerando fake news por aí. Eu acho que finalmente chegou a vez da geração Z cair em alguma notícia falsa, porque não é possível que tanta pessoa seja burra assim e não pense que essas coisas não fazem o menor sentido. Esse era um tema que eu já queria falar aqui antes, desde que isso tudo começou, na verdade, mas de uma forma diferente. Porque desde que eu vi as pessoas começando a fazer vídeo sobre, era pra atacar as mulheres que têm bebê reborn e tratam isso como um hobby. Ó, escrito aqui, ó, bem grande, hobby. E eu, sinceramente, não vi um problema real nisso. Até porque ter um hobby inofensivo, por mais esquisito que ele seja, ainda não é um crime. Tudo que eu vi foram pessoas que não se deram o trabalho de pesquisar muito sobre o tema e chegaram à conclusão de que mulheres que têm bebê reborn têm alguma doença mental ou, sei lá, são inférteis. Porque é sempre essa mesma tecla que é batida de novo e de novo e de novo. Ah, mas você não tá entendendo, Melo. Eu não tenho nada contra bebê reborn. Eu só acho esquisito uma mulher adulta ficar tratando isso como se fosse um filho de verdade. E ficar levando pro hospital pra pegar prioridade. E, meu Deus, o mundo tá perdido. Calma. A gente já chega lá, principalmente nessa parte de hospital. Eu vou começar esse vídeo sendo bem sincero aqui. Não me levem a mal todo mundo que curte aí arte reborn. Cara, pra mim, bebê reborn é um bagulho esquisitíssimo. Eu não teria nunca na minha casa e eu não vou mentir. Eu acho estranho sim. Mas não é por não ser minha praia e eu achar estranho que eu vou começar a inventar um monte de fanfic pra ganhar hype no TikTok e sair diagnosticando as pessoas por aí com algo que eu nem sei, nem conheço, sabe? Então eu vou ter que ser o advogado do diabo nesse vídeo, porque por mais esquisito que eu ache, eu não concordo com a maioria da internet nesse caso. Enfim, esse vídeo tá sendo um pouco inspirado no vídeo do Psyne, mais uma vez, até porque, sinceramente, eu tava com medo de fazer esse vídeo e levar um hate absurdo. E valeu aí, Psyne, por me dar coragem pra falar sobre esse assunto. E vamos lá. Bom, eu acredito que se você tá nesse vídeo, você saiba o que é um bebê reborn. Mas como sempre tem alguém por aí que tá por fora, bebês reborn são bonecas hiperrealistas que imitam um bebê, principalmente bebês recém-nascidos. E claro que tem todo tipo de boneca por aí, alguns até imitando crianças mais velhas, o que torna tudo ainda mais um pouco bizarro na minha opinião. Mas a maioria são bonecos imitando os bebês mesmo. E de novo, eu não vou mentir aqui, o conceito disso me assusta, eu acho esquisitíssimo e eu não teria isso porque bate diretamente na parte do Uncanny Valley do meu cérebro de alguma forma. E eu sei que a maioria pensa assim como eu. Mas querendo ou não, arte reborn é arte. Todos esses bonecos são feitos à mão, e cada detalhe é pensado minimamente pra cada pedido, e artisticamente falando é muito foda. Tem gente que implanta fio a fio no boneco. É incrível. Realmente parece de verdade, imita a textura da pele humana com uma perfeição absurda, e realmente quem faz isso tem que ter uma prática e estudo absurdo, já que existem diversos tipos e materiais que são usados. E é claro que existem bebês reborn feitos por máquinas, mas é nitidamente mais feio e menos realista. Tanto que, se eu não me engano, as pessoas que realmente fazem à mão sequer consideram isso como um bebê reborn, e sim como uma boneca comum. E assim, esses bebês reborn existem há anos. Eu lembro que quando eu era criança já existia isso, e era o sonho de muitas meninas ter um bebê reborn. Porque realmente parecia um bebê de verdade e tem o peso de um bebê de verdade. E já que a gente tá falando justamente sobre parecer um bebê de verdade, eu já vou tirando o elefante da sala. Não, isso não é nada que envolva algo minimamente sexual. Quem fala isso tá espalhando desinformação. E sim, pessoas bizarras existem. Existem em todos os lugares. Todo mundo sabe disso. Mas não, bebê reborn não é coisa de gente... Só pra deixar isso aqui bem claro. Mas enfim, como eu disse, essa arte já existe há muito tempo. E eu lembro que na minha For You já tinha passado alguns vídeos de bebê reborn antes de toda essa polêmica acontecer. E eu fiquei meio de xereca, porque realmente são algumas histórias muito mirabolantes que elas contam. Mas a maioria não tem nada demais. É só uma bolha muito distante da minha que não faz parte das coisas que eu curto, mas realmente existe uma comunidade de bebê reborn. Pelo que eu pesquisei, notei que existem 3 principais tipos de vídeos de pessoas dessa comunidade. Pessoas que produzem e vendem bebê reborn, o que na minha opinião como artista é a parte mais interessante dessa comunidade, visto que algumas dessas mulheres dão dicas de como elas fazem os detalhes de algumas peças dela, ou mostra elas fazendo detalhadamente esses bebês. Também tem pessoas que colecionam esses bebês reborn e tem vários deles. Alguns até fazem os próprios bebês e outros compram mesmo. Eu acho que essa parte dessa comunidade é que as pessoas pegaram mais pra Cristo mesmo, porque a maioria dessas mulheres fazem em vídeos fazendo meio que uma rotina com esses bebês reborn e tratando como se fosse um filho mesmo, óbvio, na frente de uma câmera. Significa que ela faça isso 24 horas por dia, 7 dias por semana?
Não, é meio lógico isso, você só precisa pensar por 2 segundos. Eu acredito que a maioria ali só esteja fazendo por puro hobby. E se por algum acaso alguma não saia do personagem e diga que realmente é o filho dela, essa pessoa obviamente vai estar fazendo por engajamento. Porque por algum motivo, se você agir igual o louquinho do centro no TikTok, as pessoas aplaudem. E as pessoas acreditam. Esse é o pior. E eu tô dizendo aqui que toda mulher que brinca com o bebê reborn tá nas suas devidas faculdades mentais e tá bem da cabeça? Não. Eu acredito que sim, tem mulheres que fazem isso por algum problema. Seja por algum trauma ou sei lá, não sei. Mas o problema da rapaziada da internet é achar que todas as pessoas que têm esse hobby são perturbadas, sendo que não. E é claro, tem muita gente que faz isso por engajamento e as pessoas obviamente caem no bait, como eu falei. Tô dizendo que você tem que achar normal sair com um bebê de plástico na rua por aí? Não. Eu também não acho normal, acho esquisitíssimo, nunca faria, mas eu também não sou um otário que acredita realmente que elas pensam que são os filhos dela. E a terceira parte dessa comunidade é a mais preocupante, porque são crianças. Eu não vou expor nenhum rosto ou nome de usuário aqui, obviamente, mas algumas crianças fazem contas de roleplay com alguns bebês reborn, por aqueles mais capenga, xoxo, barato, que tem cara bem de boneca genérica mesmo. E aí tem crianças que brincam bonitinho e fingem que é a filha delas mesmo, e tem crianças que ficam web namorando no TikTok usando boneca. Aonde que a tecnologia vai parar? E assim, de todas, eu acredito que essa é a parte mais problemática, porque é lógico, são crianças. Elas não têm noção do quanto se expor dessa forma e, sei lá, pedir um web namorado pra boneca delas é perigoso. E eu de verdade espero que todo mundo que esteja assistindo esse vídeo tenha o mínimo de maturidade e não saia daqui pra ir tacar hate nessas crianças. Porque a culpa não é delas, a culpa é dos pais que não estão supervisionando. Até porque elas claramente não sabem nem o que estão fazendo. E por algum motivo eu nunca vi ninguém falando sobre essa parte em específico, mas eu queria deixar registrado aqui. Enfim, após dar todo esse contexto, vamos falar sobre algo que tá acontecendo muito nas últimas semanas. Por algum motivo começou a viralizar muito pauta sobre bebê reborn, tanto de pessoas zoando e tanto de pessoas demonizando e falando asneira. E realmente saiu completamente da bolha dessa comunidade e começou a surgir muito vídeo de relatos falsos. Ah, eu fui no ônibus e dei assento prioritário pra um bebê reborn. Ah, eu fui no hospital com meu filho doente e tinha uma mulher com bebê reborn querendo passar na frente, passou na minha frente, sei lá o quê. E muita gente fazendo vídeo do tipo: nossa, como assim tem gente levando bebê reborn pro hospital? Ou nossa, se alguém com um bebê reborn furasse a fila na minha frente, eu ia sei lá o quê. E alguns fazendo todo um discurso sem checar se os relatos realmente aconteceram. É tipo criar um cenário na sua cabeça e ficar bravo com ele. Até porque qualquer um hoje em dia pode simplesmente ligar a câmera, pegar algo que seja um tópico que gere empatia nas pessoas, como um filho doente, ou tirar o assento prioritário de alguém que realmente tem uma necessidade especial, e inventar uma história absurda que vai gerar comoção nos comentários de pessoas revoltadas. E vamos ser bem sinceros aqui, a maioria do TikTok não vai parar e pesquisar se é verdade. Eles vão estar com o cérebro derretido ouvindo o relato com um monte de legenda automática e um monte de vídeo satisfatório corroendo a mente deles. E essa é a fórmula perfeita para desinformação. As pessoas desinformadas não querem se informar e o malandro quer viralizar. E meu Deus, eu não acredito que eu vou ter que falar isso, mas vamos começar pelo óbvio. É engraçado que esses relatos só começaram a surgir agora que bebê reborn ficou super em alta, mas adivinha, mulheres já saem de casa com bebê reborn há muito tempo, seja por engajamento ou não. Então eu te pergunto, como que não tem relatos disso acontecendo antes disso viralizar, de virar uma puta pauta hoje em dia? E sério, não tem uma gravação? Normalmente quando tem alguma briga ou situação revoltante, as pessoas gravam. Tudo bem ter um relato ou outro que não tenha gravação, mas alguma prova, pelo menos, sabe? E eu acredito que se um bebê de verdade deixasse de ser atendido por um bebê de plástico, o que, de novo, vamos lá, isso não aconteceu, nunca aconteceu e não vai acontecer, até porque um bebê de plástico não ia passar por uma triagem e não ia ser avaliado como urgência, tá ligado? Isso ia gerar um barraco, uma comoção enorme, e alguém ia com toda certeza gravar, porque a gente sabe como o mundo funciona, mas nenhum desses vários relatos tem pelo menos uma prova, sabe? Fora que é lógico que qualquer profissional de saúde não vai deixar de atender um bebê de verdade porque tem alguém com um bebê de plástico, isso não existe. E se realmente teve um boletim de ocorrência, como dizem alguns relatos por aí, por que ela só não mostra, sabe? Fora que é super fácil você fakear um boletim de ocorrência, sabe? Falta muitas provas, são muitas inconsistências. Sobre a questão de assento ou fila, eu não duvido que isso exista, sendo bem sincero, até porque o mundo é o mundo, a gente sabe como funciona. Mas eu acho extremamente estranho isso tudo tá sendo relatado e falado absolutamente do nada, depois da coisa toda ter viralizado na internet. Eu não tô dizendo que isso é impossível, porque realmente é mais fácil de acontecer do que você entrar num hospital e exigir atendimento. E eu acredito
acredito que depois que isso viralizou, possa sim vir a surgir casos reais disso acontecendo. Mas justamente porque viralizou e algum maluco quer 15 minutos de fama. Só é muito estranho isso nunca ter sido relatado antes. Ah, mas é a mulher que pediu auxílio pro bebê reborn. Isso é muito fácil de fingir, vamos ser sinceros. E de novo, pode ser só por engajamento. Ah, mas e o projeto de lei não sei das quantas? Cara, projeto de lei pode ser até criado, mas se vão pra frente é outra história. Ah, mas tal noticiário falou que... Minha gente, vocês não aprenderam nada com as 1001 fake news da Record. Ah, me poupe, né? Hoje em dia isso significa quase nada. Ai, mas enfim, eu acho que é isso. Falei tudo que eu tinha pra falar. Deixem aí suas opiniões nos comentários e deixem de ser trouxa, pelo amor de Deus. Vocês estão parecendo tia do Zap acreditando em tudo que mandam pra vocês. E é isso. Um beijo da Anitta e...